Na era da revolução da informação, a novela foi acompanhada ao redor do planeta e atraiu a atenção de alguns dos principais veículos estrangeiros. Sem dúvidas, um dos grandes fenômenos televisivos dos últimos anos foi a telenovela Avenida Brasil, exibida em 2012. O sucesso foi tão grande que virou artigo na revista Forbes, nos Estados Unidos, como a novela mais rentável e vendida do mundo. Para estabelecer o que motivou toda essa trajetória de sucesso, é preciso levar em conta o contexto histórico, social e econômico no qual a obra se insere. A partir da primeira década do século XXI, os meios de comunicação de massa passaram por diversas mudanças relacionadas entre si. A primeira é a tecnológica, com a troca da plataforma analógica para a digital na transmissão e recepção de sinal de TV aberta. A segunda é a abertura do mercado de distribuição dos canais de TV por assinatura, às operadoras de telefonia e o estabelecimento de cotas de produção de conteúdo nacional e independente na programação. A terceira diz respeito a um movimento de ascensão econômica de parte da população, a partir dos governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula, a chamada classe C. Com essa ascensão, houve um aumento na autoestima, representatividade e visibilidade desse segmento da sociedade na TV. Os gêneros e formatos tradicionais de emissoras de televisão aberta passaram a incluir essa nova classe média como público-alvo referencial, e não mais se restringir apenas às classes A e B, o que acontecia na maioria das vezes. Para os produtores, o desafio passou a ser encontrar novas formas de retratar essa audiência para que ela se sentisse devidamente representada na programação, seja na área jornalística, humorística ou na teledramaturgia. No caso da teledramaturgia, autores especialistas no assunto, como Patrícia Melo Bezerra e Ismael Fernandes, dividiam a história em 5 períodos distintos. E Avenida Brasil se encaixaria no 6º período. O 6º período é caracterizado pela ascensão da classe C ao núcleo principal das tramas, pela concorrência com a TV por assinatura e pela utilização das plataformas digitais para a fidelização do público. A Avenida Brasil é o maior ícone desse 6º período. Todos ressaltaram que o sucesso da novela se deve ao fato de que ela retrata a vida da nova classe média brasileira. De forma resumida, a trama em si gira em torno do desejo de vingança de Nina em relação a Carminha, que foi sua madrasta quando pequena, causou a morte de seu pai Genésio e a abandonou em um lixão. Carminha, desde o início, se mostra uma pessoa dissimulada, ambiciosa e ardilosa. Ela engana o Tufão e o envolve indiretamente na morte de Genésio, com a ajuda de seu amante Maxi. Já Nina foge do estereótipo de heroína sofredora. Ao contrário, ainda é heroína, porém vingadora. E para ela, os fins justificam os meios. No lixão foi criada por Lucinda, conheceu Jorginho, seu amor de infância, e conseguiu viver alguns momentos felizes até ser adotada por uma família argentina. Enquanto vive fora, se torna uma chefe de cozinha bem-sucedida. Depois de uma certa idade, ela decide retornar ao Brasil com o propósito de se vingar de Carminha, a mulher que lhe jogou no lixão e causou a morte de seu pai. Para isso, se infiltra como personal chefe na mansão de Tufão e se coloca em situações nas quais rouba, mente, dissimula, despreza Jorginho e usa de recursos idênticos aos de Carminha para conseguir o que quer. Tufão é o patriarca que sustenta a família, inclusive Maxi, que se torna seu cunhado e mantém um caso com Carminha. Seu personagem é cômico, para não dizer trágico, por ser tão inocente perante as maldades de Carminha e Maxi. Ele é um ex-jogador de futebol que não trocou o subúrbio por uma mansão na zona sul do Rio de Janeiro. Afinal, não há nada mais popularesco que o elemento futebol inserido em uma trama, para o Brasil. Sua mãe, Muricy, veio do Nordeste para o Rio de Janeiro quando jovem e trabalhou anos como empregada doméstica. Ao longo da trama, ela se envolve com Adalto, um gari semi-analfabeto. O pai de Tufão, Leleco, passa os dias tomando cerveja e se divertindo no bar. Ele se envolve com Tessália, uma jovem desejada por todos do bairro. Outra personagem de destaque foi a Maria Chuteira Suelen, cujo objetivo era casar com o jogador de futebol e se mudar para o exterior. É indiscutível dizer que todos esses personagens são figuras presentes em um subúrbio da vida real brasileira. Carminha era uma vilã de humor ácido,
adorada pelo público. Embora fosse capaz de atos cruéis como abandonar uma criança no lixão, tinha uma dose de humor devido ao seu discurso sincero e politicamente incorreto, como, por exemplo, quando criticava o cheiro dos pobres e o peso de sua própria filha. Além disso, suas caras, bocas e expressão corporal em geral divertiam os telespectadores. Outro fator que contou para que a personagem conquistasse o público foram os momentos em que demonstrou sentimentos ambíguos e fragilidade, sobretudo quando sofria pela rejeição do filho. Personagem este que deu fruto a muitos memes criados na internet sobre essa novela, além das imitações do congelamento que acontecia no final dos capítulos. Tudo isso coincidindo com a ascensão das redes sociais mais interativas em 2012. O enredo em si não foi nenhuma novidade. Várias novelas, livros e histórias girando em torno de vingança já haviam sido escritas ou mostradas quando Avenida Brasil estreou. Estas dicotomias sempre estiveram presentes nas histórias das telenovelas. Os ricos e os pobres, os bons e os maus, comunidades rurais e urbanas e, principalmente, modelos femininos comportamentais, como a mulher correta e a promíscua. Maria Lopes, autora especialista, considera que essas oposições fazem parte do DNA da teledramaturgia. O que tornou Avenida Brasil tão peculiar, no entanto, não foi apenas o enredo ou a estrutura narrativa, mas sim a lente, isto é, a forma de falar sobre a classe C. É fato que a classe popular sempre foi abordada na TV Globo como uma oposição à classe rica. Alguns exemplos são as tramas Dona Xepa, 1977 e Duas Caras, 2007. Porém, é só a partir de Avenida Brasil que o subúrbio sai da posição de alívio cômico, coadjuvante e passa a ter o protagonismo da narrativa. A novela teve 80% dos personagens morando no fictício bairro do Divino, localizado no subúrbio carioca. Os núcleos principais eram formados pelos moradores deste lugar e do lixão. A família de Tufão se enquadrava no que muitos definem como sendo os novos ricos. Eles preferem seguir morando no subúrbio sem deixar suas origens. Os elementos dessa família central são bastante completivos e simbólicos. Para pessoas ricas de berço, que não residem no subúrbio, a família de Tufão possivelmente seria considerada brega, com todas as suas vestimentas extravagantes e etc. Outra personagem economicamente bem-sucedida que não fazia questão de sair do subúrbio era Mona Lisa, a dona de um salão de beleza, que enriqueceu prestando serviço para mulheres das camadas populares. Ainda que a trama principal tenha tido seus momentos divertidos, conforme as coisas foram se desenrolando, o clima era predominantemente pesado. O papel de alívio cômico coadjuvante ficou para o núcleo da Zona Sul, da classe alta, onde os conflitos remetiam à poligamia e infidelidade de uma forma leve. E por outro lado, havia também os moradores do lixão, que viviam abaixo da linha da pobreza, o que comprova a abordagem de uma parte do urbano do Rio de Janeiro proposto pela novela. A cenografia aproximou características espaciais dos extremos opostos. O uso da cor e da iluminação transmite mensagens eloquentes sobre a natureza dos personagens e conflitos entre eles. No lixão, predominam cores neutras e sem vida, assim como as cores dos apartamentos de luxo da Zona Sul, com cores neutras, mobiliário discreto e de estilo clean. Na mansão, o tom dourado transmite a ideia de ostentação, falsidade e futilidade. As cenas em que todos os membros da família se reúnem para almoçar, o recurso de deixar ligado todos os microfones, em que as falas de uns se sobrepõem às outras, como uma família que gosta de falar muito, dá uma ideia mais real às cenas, contrapondo as clássicas novelas como as do Manuel Carlos, que focam mais na classe alta. A casa da mãe Lucinda tem uma iluminação suave, discreta e sofisticada, que detona vida, amor e esperança, valores muito mais sólidos do que os falsos brilhos da casa dos ricos. A pobreza e a precariedade são compensadas por um ambiente acolhedor, onde reina a hospitalidade, onde há lugar para todos. Ao analisar a abertura da novela, a autora Cíntia Ferreira também fez alguns apontamentos interessantes. Para começar, a música tem um ritmo animado e um refrão de fácil memorização. As imagens exploram uma situação de festa, onde dezenas de pessoas vistas em silhuetas dançam animadas, iluminadas por luzes cujas cores vêm dos faróis e luminosos que compõem o fundo do quadro desfocado. As silhuetas dos dançarinos transmitem a ideia de que as emoções estão à flor da pele.
O título Avenida Brasil, além de se referir a uma avenida que dá acesso entre o subúrbio e os bairros de classe alta no Rio de Janeiro, também remete à paisagem urbana como um todo, que poderia ser aplicada a qualquer cidade brasileira, na qual a trama se desenvolve, muito marcada pelas discrepâncias socioeconômicas. Foi uma novela revolucionária pela trama super envolvente, com uma super vilã, herói, anti-heróis e coadjuvante, inseridos em uma linguagem artística e técnica diferente que coincidiam com a situação brasileira daquele ano. O Novelarte te convida para analisar juntos as novelas de uma forma que possamos pensar além do que é apenas exibido na tela. Por favor, se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, pois ajuda muito o canal a crescer. E lógico, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado!